How can I express all my gratitude? I could sing a song as I often do. Yet every song must end, and you never do. I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. No, it's not much, nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, and my arms stretched wide. I will worship you. Lift up just mouth. I throw up my head, praise you again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah. Levante as mãos, amados. Come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your soul. You've got a lion inside of us. Come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your you got a lion inside of us. Come on, my soul, don't you get shy on me. You got a lion inside of us. Get up and praise the Lord. I throw up my hands, praise you again and again. All that I have is a hallelujah. I know it's not much, nothing else fit for a king, except for a heart.
digno de louvar, seu nome adorarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvar, seu nome adorarei. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Only you, only you. You deserve the praise. Worthy is your name. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvar, seu nome adorarei. Digno é o Senhor Jesus. Lindo Jesus, e no meu coração correu antes de mim. Lindo Jesus, estrela manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar? Por tudo que tu és, você me libertou e me curou. Tu és bom, todo tempo és bom. Justiça está em ti,
es por que posso te dar pouco do que tu és. Você me liberou e me curou. O que posso te dar pouco do que tu és. Você me liberou e me curou. Tu és bom, justiça está em ti.
teu amor dura para sempre, teu amor dura para sempre. Levante as mãos e diga para teu amor. Dura para sempre, teu amor só uma palavra a dizer, só uma palavra para descrever, só uma palavra a dizer, só uma palavra para descrever, Santo, Deus poderoso,
Deus poderoso, Santo, Deus poderoso. Levante as mãos, irmãos. Diga mais alto, você. Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, tua face queremos ver, tua presença queremos ter, tua face queremos ver, tua presença. Então vem,
teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar, até me consumir, deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, até me consumir, deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar. Direito pra fora, vem queimando. Direito até me consumir. Direito pra fora, vem queimar em mim. Direito direito pra fora, direito deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até com tua glória, beija-me, vem e beija-me, tua glória, vem e meu coração queima por ti, meu coração queima por ti.
queima por ti. Meu coração Levante as mãos. Meu coração queima por ti. Meu coração queima por ti. Meu coração eu me rasgo, curteiro, faço tudo
se passare fogo. In all true God, yes, I'll believe it. Beyond deceiving, from my midnight glory. Tonight, I know Essa noite eu sei, we have the privilege of having many people here, nós temos o privilégio de ter muitas pessoas aqui, but I'm very aware tonight mas eu realmente estou ligado de que nessa noite there are leaders, tem líderes pastors, e pastores, people who have given themselves to the ministry. pessoas que se doam ao ministério. So by the grace of God Então, pela graça de Deus and by the heart of the Spirit, e pelo Espírito Santo, I'm going to do my best eu vou fazer o meu melhor to communicate to everybody on every level. para que eu consiga me comunicar com todo mundo no mesmo nível. But I have a specific message for tonight. Mas eu tenho uma palavra específica para essa noite. Just lift your hands all over the room. Levante suas mãos. So we're going to go on a journey together. A gente vai passar por uma jornada juntos. You'll see a different side of me Você verá um lado diferente de mim, because I never have an agenda. porque gender, I never have a agenda, ok. Yeah. Porque eu nunca me programei para fazer algo assim. my agenda is Jesus. A minha programação é Jesus. Yeah, Jesus. One thing that's been so clear in Uma this coisa- season, Uma coisa que tem ficado muito claro nessa estação, and to be honest, this isn't new. para ser sincero, é meio novo. Some preachers preach like this is new. Alguns pregadores falam: "Ah, eu vou pregar algo novo". This is not new. Isso não é novo. It's Jesus. É Jesus. The fear of the Lord O temor ao Senhor is the beginning of wisdom. é o princípio da sabedoria. Proverbs 19:10. Provérbios 19:10. The fear of the Lord O temor ao Senhor is the beginning of wisdom, é o princípio da sabedoria. and the knowledge of the holy. E o conhecimento do santo. And you can leave the lights down. I don't want to change. Pode deixar as luzes baixas. Eu não Thank- quero mudar a atmosfera. Thank you. Mas obrigado I ainda assim. just don't want to change the atmosphere, but thank you. Eu não quero mudar a atmosfera, mas obrigado por estarem ajudando. Let's just keep the atmosphere intimacy. Vamos manter uma atmosfera de intimidade. I don't want to minister to your mind. Eu não quero ministrar para a sua mente. I want to minister to your spirit. Eu quero ministrar para o seu So it's espírito. very important that we stay engaged. Então é muito importante que a gente continue conectados. Okay? Ok? Proverbs 9:10. Provérbios 9:10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. and the knowledge of the holy is understanding. E o conhecimento and the knowledge of the holy, The knowledge of the holy e o conhecimento do santo brings understanding. traz entendimento. Proverbs 1:20.
Provérbios 1:20. Wisdom Sabedoria cries out clama from the streets. das ruas. Now, stay with me. Agora, me acompanhe. Again, I'm speaking to leaders, Mais uma vez, eu estou falando com líderes. and I'm asking the Lord to also make it understandable for the young folks. Mas ainda assim, eu tenho pedido ao Senhor que Ele faça isso entendível para os jovens. But I have a primary purpose tonight. Mas eu tenho um propósito primário nessa noite. Wisdom Sabedoria cries out clama from the streets. das ruas. Meu Deus. Meu Deus. Now, Agora, Hebrews Hebreus, chapter 1, capítulo 1, verse 1. verso 1. God, Deus, who at many times in diverse manners que muitas e muitas vezes spake in time past unto the fathers by the prophets, falou com os pais através dos profetas, has in these days tem nesses dias spoken to us falado conosco by his Son. através do seu Filho. Eita glória. Eita glória! Who, being the brightness of his glory, Que no resplandecer da sua glória, who? quem? Jesus. Jesus. And the exact image of his person, E a exata imagem da sua pessoa, and upholding all things by the word of his power. e tem feito todas as coisas pelo poder da sua palavra. Hebrews chapter 1 tells us Hebreus 1 nos fala. Jesus, Jesus, listen to me, friends. me escute, amigos. Listen to me, pastors. Me escute, pastores. Listen to me, leaders. Me escutem, líderes. Jesus Jesus is the point. é o ponto. He's the narrative. Ele é a narrativa. He's the story. Ele é a história. He's the beginning. Ele é o começo. He's the end. Ele é o fim. He's the alpha. Ele é o alfa. He's the omega. Ele é o ômega. He's the message. Ele é a mensagem. He's omnipotent. Ele é onipotente. He's all powerful. Ele é todo He's poderoso. omniscient. Ele é onisciente. He's all knowing. Ele é o todo sabido. He's all omnipresent. Ele é o todo presente. Meu Deus. Meu Deus. What does that even mean, Jason? O que isso quer dizer, Jason? It doesn't just mean like he's here Isso não quer dizer que ele apenas está aqui and he's here. e também aqui. He's omnipresent. Ele é onipresente. Check this out. Olha só. God Deus created time. criou o tempo. Mistério. He created time. Ele criou o tempo. God lives in a realm called eternity. Deus vive em um ambiente chamado eternidade. This means Isso significa he lives in eternity que ele vive na eternidade and he's looking e ele está olhando at past, ao passado, present, presente future, e futuro all at the same time. ao mesmo tempo. He can step into your present, Ele consegue entrar no seu presente, heal your past, curar o seu passado and send you to your future. e te enviar para o seu futuro.
I just went through back surgery. Eu acabei de passar por uma cirurgia na coluna. So all the men in the room pray for me. Então todos os homens nessa sala orem por Because I'm mim. going to be in trouble tonight when I get home. Porque quando eu chegar em casa eu vou passar por grandes Because I problemas. stood on the chair. Porque eu fiquei em cima de uma cadeira. Meu Deus do céu. Marriage is real. Mas casamento é real. Think about this. Pense nisso. Jesus is the narrative. Jesus é a narrativa. I've been home for 10 months. Eu fiquei preso dentro de casa por 10 meses. One thing, Uma coisa, sometimes as leaders, you'll know something, right? às vezes como líderes, vocês vão simplesmente saber das coisas, certo? And I probably don't need to say this again, but I just really want to be very clear. E talvez você não precise ouvir isso de novo, mas eu I'm quero ser muito claro. forming my language. I'm- I'm Eu communicating estou me comunicando for leaders. com líderes. How old are you? Quantos anos você tem? 11. You're a leader. Você é um líder. Okay? So no one's out of this message. Então ninguém está fora dessa mensagem. But I'm also very aware Mas eu também tenho muito cuidado. there are people in this room E tem pessoas nessa sala who've been seeking God for their church, que têm buscado ao Senhor pela sua igreja, for their small groups. pelos seus grupos pequenos. We've been there. Nós estivemos aí. You want to help people. Nós queremos ajudar You want to pessoas. touch people. Queremos tocar pessoas. I Eu am going to share vou compartilhar a secret um segredo that God shared with me and my wife. que Deus deu a mim e a minha esposa. I was on staff at 2 churches, Eu trabalhei no staff de 2 igrejas. both for 9 years. Nas 2 igrejas eu trabalhei durante 9 anos. Sério? Sério, 9 anos em cada. Before I ever traveled. Antes de começar a viajar. I'm 52 years old, Eu tenho 52 anos de idade. and my wife is still 24, E minha esposa ainda tem 24. but I'm 52. Mas eu tenho 52. Sério? Milagre, né? We've been around. Nós já estivemos por aí. I've seen the good, Eu vi o bom, I've seen the bad, eu vi o mal, I've seen the ugly. eu vi o feio. And I bet every person in this room has. E eu aposto que cada pessoa nessa sala também já viu. So what keeps us going? Então, o que nos faz continuar caminhando? Why Por quê? Why do I show up every Sunday? Por que eu ainda venho todo domingo? Why do I show up to worship practice every week? Por que eu venho pro ensaio da banda toda semana? Why do I work 40, 50, sometimes 60 hours a week? Por que eu ainda trabalho às vezes 40, 50, 60 horas na semana? And you tell me to still show up. E você ainda pede para que eu venha? It takes more than hype. É mais do que uma animação. It takes more than just a service. É mais do que apenas um culto. It's so much deeper. É algo tão profundo. Most of the time, Na maior parte das vezes. we had an incredible lunch today. Hoje nós tivemos um almoço tão maravilhoso. I enjoyed every moment, Eu curti cada momento. but that's not common. Mas isso não é comum. Because most people don't understand the way we feel. Porque a maior parte das pessoas não entendem a maneira como nos Because sentimos. God is speaking through His Son. Porque Deus está falando através do Filho dele. And once you've heard Him, E uma vez que você ouviu ao Filho, you're never the same again. você não será mais o mesmo. Revelation 19:10. Apocalipse 9:10.
The testimony of Jesus O testemunho de Jesus is é the spirit of prophecy. o espírito da profecia. If you want, you can sit down for a moment. Se você quiser, pode se assentar por um I can momento. stand up all night. Eu posso deixar você de pé a noite inteira também. About 2 years ago, Há cerca de 2 anos atrás, my wife and I moved to a new city. eu e minha esposa nos mudamos para uma nova cidade. And because this is leaders, E porque isso aqui é para líderes, that's why I asked you. é por isso que eu te perguntei antes. I'm going to be real with you. Eu vou ser real com você. We were at the end of everything. Nós estávamos no fim de tudo. I know some of you see our music online and all those things. Eu sei que alguns de vocês veem as nossas músicas online, You still don't todas have to essas turn on coisas. the lights. Ainda pode deixar apagado, pode deixar, pode deixar. Desculpa. I don't make money from my music. Eu não faço dinheiro da minha música. I know most people think I do, but I don't. Eu sei que muitas pessoas acham que sim, mas não. We are true missionaries. Nós somos verdadeiros missionários. Sério. Sério. We don't. I always forget to talk about my music and all Eu- the things. Eu sempre me esqueço de fazer propaganda das minhas músicas e essas coisas. I was supposed to come to Brazil, Eu deveria vir ao Brasil, but the truth is, mas a verdade é, and I'm going somewhere with this. e eu vou chegar a um lugar com isso. So stay with me. Então, me acompanhe. The truth is I didn't have the money to buy the ticket. A verdade é que na época eu não tinha dinheiro para as passagens. But I so wanted to come to Brazil Mas eu precisava tanto vir ao Brasil, because I fell in love with Brazil. porque eu sentia amor pelo Brasil. And I said, Lord, E eu disse, Senhor, these churches are expecting me, essas igrejas elas estão me esperando, but how am I even going to get a plane ticket? então, mas como que eu vou conseguir marcar algo novamente? Sério. This is real. Isso é verdadeiro. So I went for a walk Então eu saí para uma caminhada with the Lord. com o Senhor. And I live in a pretty crazy prophetic place. E eu moro num lugar um pouco profeticamente louco. And I said to my wife, I said, Gina, E eu falei para minha esposa Regina, I'm just going to go for a walk eu vou sair para caminhar with the Lord. com o Senhor. And I said to the Lord, E eu disse ao Senhor, yes or no? sim ou não? Is this season over? Essa estação se acabou? I feel like it is Eu sinto que sim, for me going to Brazil. que eu na questão de ir para o Brasil, I feel like I'm supposed to go. eu sinto que eu deveria ir. But now we've moved and we're in a different place. Mas agora nós acabamos de nos mudar, estamos em um lugar diferente. I need a yes or no, Eu só preciso de um sim ou não. and I'll do whatever you tell me to do. E eu farei qualquer coisa que você me falar para fazer. So I'm walking, Então eu estou andando, I'm praying in tongues, eu estou orando em línguas, I'm worshiping, eu estou adorando. and all of a sudden, E de repente, again, novamente, please do not post this online. por favor, não poste isso online. Just edit this part out, Edita essa parte, please. por favor. It's very private. É muito privado isso. A man Um homem walks toward me. começa a caminhar em minha direção. Sério. And the closer this man got to me, E quanto mais perto esse homem chegava de mim, I started shaking. eu começava a tremer. I was not in a conference. Eu não estava numa I was conferência, not in a eu não service. estava num culto,
I'm just walking with Eu Jesus. só estou caminhando com And this Jesus. man comes toward me, E esse homem vem na minha and I direção. started shaking. E eu começo a tremer. And I said to myself, E eu disse a mim mesmo: there's a lot of angels where I live. tem muitos anjos aonde eu moro. It's a whole thing, É uma outra parada. but they're there. Mas eles estão lá. That's enough said. Já disse o suficiente. This was the second one I encountered. Esse foi o segundo que eu encontrei. I said, either this man really knows Jesus, Ou eu disse a mim mesmo: ou esse cara realmente conhece Jesus, or he's one of these angels. ou ele é um desses anjos. Meu Deus do céu. So we're walking. Então nós estamos caminhando. Walk toward me. Just walk toward me. And then do this. That's what happened. E foi só isso que aconteceu. Sério. Sério. He looks at me. Ele olha pra mim. I never saw his face. Eu nunca vi a cara dele. And he goes, E ele faz. it was like, so I get home Então eu fiquei tipo, tá, fui and pra I'm casa. telling her, E eu conto pra ela. this angel Esse anjo in a blue hoodie. com um casaco azul, uma That's touca why I azul. didn't see his face. Por isso eu não via o rosto dele, estava de moletom azul. Fez isso. He told me I'm supposed to go. Ele me disse que eu deveria ir. And within about 10 minutes, E dentro de 10 minutos, someone called me uma pessoa me ligou. and they said, Jason, E essa pessoa disse: Jason, I'm going to buy your ticket to Brazil. eu vou comprar as suas passagens para o Brasil. But because this is leaders, Mas porque isso é para líderes. we sat and we were talking. Nós estávamos sentados e conversando. When it gets so hard, Quando algo fica muito difícil. last year this time I couldn't even walk. Por exemplo, no ano passado, há um ano atrás eu não conseguia andar. The night I came to this church A noite que eu vim para essa igreja, last year, no ano passado, I laid on the floor eu deitei no chão for 6 hours. I didn't tell you all this. por 6 horas. Eu não contei para I vocês na época. could not walk. Eu não podia andar. My spine crushed. A minha espinha, ela havia se rompido. Minha coluna espinhal. Why Por que do you keep going? você continua indo? Why Por que do you keep showing up? você continua aparecendo? Why, Por que when it gets hard, quando fica difícil, do you just keep going? você continua indo? Her and I sat that day Eu e ela nos sentamos juntos naquele dia. that I saw the angel with the hoodie, Quando eu vi o anjo de moletom, and she asked me a question. e ela me fez uma pergunta. I forget how the conversation went, but Eu me esqueci como a conversa realmente the, foi, the, the answer that we got mas a resposta que a gente recebeu together, juntos, you have to know the why. você precisa saber o porquê. I got to know the why. Eu não sabia o porquê. Why? Porquê? Jesus is perfect revelation. Porque Jesus é a perfeita revelação. He looked at his followers. He looked at his followers
followers ele olhou para os seus and he discípulos said, I don't call you slaves. e ele falou: eu não os chamo de escravos. He said, I call you friends. Ele falou: eu chamo vocês de amigos. And there's no greater love E não tem amor maior than a man give up his life for his friends. de um homem que dá a sua vida pelo seu amigo. And all of a sudden I was like, that's it. E de repente eu estava esse o porquê. It's not about ministry. Não é sobre o ministério. I understand ministry. Eu entendo ministrações. I'm not against it. Eu não sou contra isso. But that's not the point. Mas este não é o ponto. Why do you show up? O porquê você ainda aparece? How many in this room work with children? Quantos de vocês nessa sala trabalham com crianças? Levante a mão. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. You show up every week. Você aparece aqui toda semana. The kids running everywhere. As crianças correndo por todo lado, Screaming, berrando, laughing. rindo. How many of you work with teenagers? Quantos de vocês trabalham com adolescentes? Levante as mãos. Why? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Why do you keep showing up? Por que você ainda aparece aqui? It's got to be something deeper. Tem que ter algo mais profundo. Why do I show up to work? Por que eu ainda apareço para o Why trabalho? do I show up as a husband? Por que eu ainda apareço como Why do I marido? show up as a wife? Por que eu ainda permaneço como uma esposa? As a missionary? Como um missionário? Why? Por quê? Because I've fallen in love Porque eu me apaixonei with Jesus. com Jesus. He's the point. Ele é o ponto. You cannot do enough good works. Você não pode fazer trabalhos bons demais. Impossible. Impossível. You can't do enough services. Você não consegue fazer cultos o You suficiente. can't do enough fast. Você não consegue fazer You jejuns o can't suficiente. pray enough. Você não consegue orar o suficiente. That doesn't work. Isso não funciona. Sorry. Me desculpe. It doesn't Não funciona. unless you know him. A não ser que você o conheça. Anything less, Nada menos you're doing in your own strength. que você consiga fazer com sua própria força. Jesus, Jesus, the perfection a perfeição of all things, de todas as coisas, said, "You are my friends." disse: você é meu amigo. And there's no greater love than E this, não há amor maior do que esse. than a man Que um homem give his life possa dar a sua vida for his friends. por seus amigos. And today, her and I were talking E nesse dia, enquanto eu e ela falávamos, because it was a big decision for us. porque era uma grande decisão para nós. And I said, Eu disse: "He's my friend." ele é meu amigo. People have told me to quit Algumas pessoas falaram para eu when my spine crushed. sair, para eu desistir do ministério quando People told me- minha espinha deu problema. It's time for you to stop. Algumas pessoas falaram: é tempo de você parar. This is my first trip back. E essa é a minha primeira viagem de volta He's my friend. por causa do meu amigo. These people are my friends. Essas pessoas são meus amigos. Why do we show up? Por que a gente permanece? Why do we keep going? Por que a gente continua indo? Because we're in love. Porque nós estamos apaixonados. I got nothing else. Eu não tenho nada além disso. I'm absolutely in love with Jesus. Eu estou absolutamente apaixonado por Jesus. I have nothing else. Eu não tenho mais nada além.
if I have to show up Se eu tiver que aparecer em algum lugar and clean another snotty nose, e botar e limpar outro nariz for the children, das crianças novamente. if I got another teenager that's messing things up, Se eu tiver que cuidar de outro adolescente que está bagunçando mais de uma vez novamente. if I have to counsel another marriage, Se eu tiver que conciliar mais um casamento. why do I keep showing up? Por que que eu continuo vindo? Come on, Vamos lá, in the natural, no natural. just leave it alone. Fala, deixa pra lá. Live your life. Viva a sua vida. But you can't Mas você não pode when you know Him, quando você o because conhece. there's no greater love Porque não há amor maior than a man give up his life daquele que um homem dá a sua vida for his friend. pelos seus amigos. Acts chapter 2. Atos capítulo 2. We're all into the move of God here, I know. Nós estamos todos no mover do Senhor aqui, eu sei. Acts chapter 2 is it, like Atos capítulo 2 diz: suddenly a sound came from heaven, de repente um som veio dos céus. cloven tongues of fire. Desceram colunas de fogo. It's the consummation of the church. A consumação da igreja. Powerful. Poderoso. But you don't get Acts chapter 2 Mas você não chega em Atos capítulo 2 without Acts 1:8, sem Atos 1:8, which came after Jesus said, que veio logo após Jesus dizer: no greater love nenhum amor é maior than a man give up his life. do que o de um homem dando a sua vida. You see, those men Veja, esses homens and women e mulheres that he said that to, que ele enviou, he didn't just say it, Pastor. ele não apenas falou, pastor, He lived it in front of them. ele não apenas falou para eles, ele viveu na frente deles. They saw him arrested. Eles viram ele sendo preso. They saw him beaten. Ele viu ele apanhando. They saw him scourged. Eles viram ele sofrendo. No greater love Nenhum amor é maior than a man give up his life. do que o de um homem dando a sua vida. He said it, Ele disse isso and then he showed up. e depois ele viveu isso. Then in Acts 1:8, Depois em Atos 1:8, he looks at them and he says, ele olha para eles e diz: now agora I'm going to give you power. eu te darei poder. Eta fortuna. We all want power. Todos nós queremos poder, That's not what he was talking about. mas não era sobre isso que ele estava falando. He wasn't talking about healing the sick. Ele não estava falando sobre curar o doente. He wasn't talking about raising the dead. Ele não estava falando sobre ressuscitar o morto. His words were this: As palavras dele foram I'm going to essas: give you power eu te darei poder to be my witness. para serem minhas testemunhas. The word witness A palavra testemunha means martyr, s- martyrdom. significa mártir. I'm going to give you Eu vou te dar the supernatural ability a habilidade sobrenatural to lay down your life de derramar a sua vida, like you saw me lay down assim mine. como você viu eu derramar a minha. And here's what hit me that day. E aí está o que me pegou nesse dia. I hope this translates. Eu espero que isso traduza bem. My friend, Meu amigo,
They showed up. Eles se mostraram. Eles permaneceram. Hey, Jesus didn't say, Jesus não falou para eles: come to my conference. venham para a minha conferência, There's going to be wind and fire. porque vocês serão cheios de Come, fogo. come. Venham, venham. He didn't say that. Ele não falou isso. He said, come Ele falou: venha and die. e morra. That's what he said. É isso que ele falou. Look it up. Procure. He didn't say, come. Ele não falou: venha Blind eyes will see. e os cegos verão, Deaf ears will hear. os surdos ouvirão. I'm not saying we don't need this. Eu não estou falando que a gente não But precisa that disso, was not the invitation. mas eu não estou falando que a impartição não era essa. Why did they show up? Por que que eles permaneceram? Because Jesus Porque Jesus was their friend. era amigo deles. That's the message. Why do we show up? Por que que a gente permanece? Not for money. Não pelo dinheiro. People get offended with me when I say this. Pessoas costumam ficar ofendidas comigo quando eu falo isso. I'm not even after souls. Eu não estou nem atrás de almas. I'm not after souls. Não estou atrás de almas. I'm not after miracles. Eu não estou atrás de milagres. I'm not after money. Eu não estou atrás de I'm dinheiro. not after revival. Eu não estou atrás de It's avivamento. not even biblical. Não é nem bíblico. I'm after Jesus. Eu estou atrás de Jesus. He is my destination. Eu estou indo ao meu destino. Ele é meu destino. Intimate friendship Amizade íntima with Jesus. com Jesus. That's the essence Essa é a essência of everything. de tudo. Can we lift our hands? Vocês podem levantar as suas mãos. When I went through cancer, Quando eu passei pelo câncer, people who loved me, pessoas que me amavam, they didn't mean this negative, eles não falaram isso de forma negativa, but they loved me. mas eles falaram com amor. They were like, Eles estavam tipo: what are you going to do now? o que você vai fazer agora? To sing or to swallow water Para cantar ou para conseguir engolir água, because of radiation. porque a radiação do tratamento It was like swallowing water, razor blades. fazia com que engolir água é como se engolisse giletes. And I would look at them and I'd say, E eu olhava para eles e eu dizia: I'm in love with Jesus. eu estou apaixonado por Jesus. I don't care if I'm singing in a stadium Eu não me importo se eu vou cantar num estádio or if I'm singing in my house. ou se eu vou ficar cantando em casa. How can I stop worshiping? Como eu posso parar de adorar? He's my love, He's my everything. Ele é meu amor, Ele é o meu tudo. What is the why? Qual é o porquê? Why? Por quê? Because no greater love Porque não há amor maior than this, do que este, than a man de homem, like just give up tipo, everything. desistir de tudo. I got nothing. I'm like, Eu não tenho nada.
give up everything desistir de tudo for my friend. pelo meu amigo. Got nothing. Não tenho nada. I got nothing anymore. Eu não tenho nada. I can't even dance right now. I want to dance. I Eu, can't. eu queria dançar, mas não consigo nem dançar agora. But I got my heart, Eu quero dar o meu coração. and I can pour myself out. Eu quero me derramar. Would you join me? Você quer se juntar a mim? Would you get out of your seat? Você pode sair do seu assento. Eu me rasgo inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu me uno. Peço que tua presença aumente E o ser passar pelo fogo, na emerei na tua fumaça de glória, onde no santo dos santos não sei eu me rasgo, eu me rasgo por inteiro. faço tudo, mas vem novamente. E o seu passar pelo fogo, não temerei a tua fumaça de glória. Quem já me sou do santo dos santos, em outro lugar, sabe viver, clamar pela glória de quem já pisou em outro lugar, quem sabe viver, Santo, 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 Santo.
santos, Jeremiah 23:18 says this. Jeremias 23? Jeremiah what? 23:18. Jeremias 23:18 diz: Jeremiah was known as the weeping prophet, Jeremias, ele era conhecido como um profeta chorão, and he lived in a time just like we do. e ele viveu num tempo assim como nós vivemos. And this is the word of the Lord that God gave him. E essa é a palavra que o Senhor deu a ele. He said, "For who has stood in the counsel of the Lord E ele disse: mas qual deles esteve no conselho do Senhor and has perceived para ver and heard his word? ou ouvir a sua palavra? Who has been marked with his word?" Quem deu atenção e obedeceu a sua palavra? He's looking at a nation Ele está olhando para uma nação, just like we are. assim como nós somos. You're looking at a nation every weekend. Nós estamos olhando para uma nação todo final de semana. You're looking at a nation every day. Você está olhando para uma nação todos os dias. I'm looking at a nation every day. Eu estou olhando para uma nação todos os dias. And he's saying this word. E ele está falando essa palavra. He says, "Who amongst you E ele fala: quem entre vocês has stood in the counsel of the Lord?" pôde permanecer no conselho do Senhor? Amados, Amados, it's not just in America. e não é apenas nos Estados It's Unidos, not just in Brazil. não é apenas no Brasil. All over the world, Ao redor do mundo todo there is noise, tem barulho, corruption, corrupção, lies, mentiras. the whole. I mean, you don't need a prophet to tell you that. Você não precisa de um profeta para te dizer And isso. I'm certainly not calling myself a prophet. E eu com certeza não me consideraria um I'm just profeta. saying, open Instagram, you're going to see it. Eu só digo para você, se abrir o seu Instagram, você vai ver essas coisas. So picture Jeremiah, the weeping prophet. Então imagine Jeremias, o profeta And he's chorão, seeing all this stuff, vendo todas essas coisas, all the people's ideologies and theologies and all the things. vendo todas as pessoas e as ideologias, todas And he essas says, coisas. "Who amongst you E ele fala: quem entre vocês has stood in the counsel of the Lord?" pôde permanecer no conselho do Senhor? And then he says E então ele diz, in Jeremiah 23:22, em Jeremias 23:22, "But if you had stood in my counsel, de que se você tivesse permanecido no meu conselho, the people as pessoas would have turned from their evil ways." teriam voltado de seus maus caminhos. Sério? Sério? You mean Você quer dizer if I walk que se eu andar in the counsel of the Lord, nos conselhos do Senhor, people will turn as pessoas irão mudar to the Lord Jesus? e para Jesus? That's what it says. É o que a palavra diz. Pastora, Pastora,
Guess what the word counsel means? Ó, adivinha o que a palavra conselho significa? Intimate friendship. Amizade íntima. You want a prophecy? Você quer uma profecia? We want another prophetic counsel. Você quer um outro conselho Another prophetic profético? conference. Uma outra conferência profética? Listen, I love doing conferences. Escuta, eu amo fazer I'm not one of conferências. those guys. Eu não sou um desses caras. Jesus Jesus is the spirit of prophecy. é o espírito da profecia. I don't need another prophetic word. Eu não preciso de outra palavra profética, I just need to walk in friendship with Jesus. porque eu ando em amizade com Jesus. And the world E o mundo will turn irá mudar from its dos ways. seus caminhos. Meu Deus do céu. Mistério. Não. It's Jesus. É Jesus. He's my love. Ele é o meu amado. He's my friend. Ele é meu amigo. He's the way, Ele é o caminho, the truth, a verdade, the life. a vida. In him I live E por Ele eu vivo and move e me movo and have my being. e sou. I have nothing to give anybody. Eu não tenho nada para dar para ninguém. And neither do you E você também não. than what we've received from him. Então aquilo que nós recebemos dele. I know I've kept you longer than I was supposed to, Eu sei que eu estou te mantendo aqui mais tempo do que eu deveria, but I'm going to give you one more scripture. mas eu vou te dar mais uma passagem. Job 29. Jó 29. When my wife and I started our own church, Quando eu e minha esposa começamos nossa We- própria igreja, we were on staff at 2 churches, nós trabalhamos na liderança de 2 igrejas, as I told you, como eu falei para vocês, like 9 years each. em torno de 9 anos em cada uma dessas igrejas. We weren't church hoppers. Nós não éramos puladores de We were igreja. faithful everywhere we. Nós éramos fiéis à igreja que a gente participava. Then Dan Duke ordained us. Dan Duke. E um dia durante uma ministração do Dan Duke, He ordained us. ele nos ordenou. And then Heidi Baker E aí a Heidi Baker got behind us. ficou por trás de nós. We started our own church. E ali nós começamos a nossa própria igreja. I think we stayed about 8 years. Eu creio que nós permanecemos com a nossa igreja durante 8 anos. And then we traveled so much, we actually gave our church away. E nós viajávamos tanto que a gente acabou dando a nossa igreja. A gente deu ela para uma pessoa. Literalmente. Literalmente. Here, Tá aqui, ó. you can have it. Você pode ficar com ela. But I asked the Lord a question. Mas eu perguntei ao Senhor uma coisa. I said, Jesus, Eu falei, Jesus, we've seen too much. nós vimos muito. We've seen the good, the bad, the ugly. We've seen. Nós vimos o bom, o feio, o ruim. I don't want to lead out of fear. Não quero viver com medo. I don't want to lead out of frustration. Eu não quero viver de frustrações. I don't want to pastor people out of fear. Eu não quero pastorear as pessoas através do medo. Does this make sense? Isso faz sentido? I don't want to lead because I've been hurt Eu não quero liderar porque eu fui machucado or I feel rejected. ou porque eu me senti rejeitado. I've done that. Eu
eu fiz isso. I think if we were all honest, we've all done that. Eu creio que todos nós podemos ser honestos que talvez a gente fez isso. I said, so Jesus, Então eu disse, Jesus, how am I going to pastor? como que eu vou pastorear? He showed me Job 29. E ele me mostrou o Jó 29. Job says this, Jó diz isso. how I long for the days Como eu espero pelos dias when my path was drenched with cream or substance. quando my path, Like his path had substance on it. quando o meu caminho tinha algumas substâncias And the rock e a pedra poured out rivers of oil over me. derramava rios de óleo sobre mim. And here it is. E aqui está. When I walked in the counsel of the Lord. Quando eu ando nos conselhos do Senhor. I just told you. Eu acabei de falar para vocês. Counsel Conselho means significa intimate friendship. amizade íntima. Job said, Jó disse: when I walked in intimate friendship, quando eu andei em intimidade, I had fresh oil in my life. eu tinha um óleo fresco na minha vida. What's the why? Qual é o porquê? What kept him going? Por que eu continuo permanecendo e indo? What burned in his heart? O que tem queimado neste coração? Intimidade. Intimidade. So that was the posture Então essa era a postura of his life. da sua vida. Then it tells us the testimony. E aí ele nos conta o testemunho. See, when you get the why Quando você recebe o porquê and you have the right infrastructure, e você tem a infraestrutura correta, everything else follows. tudo segue. So go read it later. Então vá e leia depois. He said this, Ele disse isso. when I walked in intimate friendship, Quando eu caminhei em intimidade, I was eyes to the blind, eu era olhos para os cegos. feet to the lame, Eu era feet to those, eu era pés para o aleijado, father to the orphan, pai para o órfão, husband to the widow. marido para a viúva. That sounds like Isso soa como the world's definition of revival to me. a definição do mundo para avivamento. What's the secret? Qual que é o segredo? Intimidade. Intimidade. Intimidade com Ele. Intimidade com Ele. Face a face. Face a face. Intimidade. Santidade. Em santidade. Levante as mãos e diga para ela assim. Santo, Santo. Santo, Santo.
2 Kings chapter 4 Segunda Reis, capítulo 4, tells us nos diz an incredible narrative, em uma narrativa incrível, incredible story. uma história incrível. A wife Uma esposa of one of the sons of the prophets from Elisha. de um dos filhos do profeta Elias. And given the story, we can see that this man served Vendo a história do homem que ele serviu, the prophet faithfully, a fidelidade do profeta, but he dies. mas ele morre. We don't know why he died. Nós não sabemos o porquê ele morreu. We have no information, Nós não right? temos informação. But what we do know Mas o que sabemos is when he died, é que quando ele morreu, he left a debt ele deixou débito that the next generation had to pay. de que a próxima geração tinha que pagar. What one generation allows, O que uma geração permite, the next generation embraces. a próxima geração tem que abraçar. This is where we are. É esse lugar que nós estamos agora. So we have to shift things, right? Então nós temos que mudar as coisas, certo? I'm sure the man was an incredible man. Eu tenho certeza que aquele era um homem incrível. He was one of the sons of the prophets. Ele era um dos filhos dos But profetas, we're all still human. mas ainda era humano. So he left a debt. Então ele deixou débito. So they come to take his sons into slavery. Então eles vêm para tomar os seus filhos e o tornarem escravos para pagar o débito, To pay his debt. para pagar o débito dele. Amados, Amados, look at the condition of the world. olhe a condição do mundo. There's a whole generation Tem toda uma geração paying the debt pagando o débito of a former generation. de uma geração passada. So the wife Então a esposa goes to the prophet, vai ao profeta, just like the church, assim como a igreja, the bride. a esposa, a noiva. We go to prayer events. Nós We go to prayer events. nós vamos orar por intercessão. We fast, we pray. Nós intercedemos, oramos. God, Deus, we're serving you. nós estamos te servindo. Save this generation. Salve essa geração. My husband served you. O meu esposo te serviu. You owe me. Você me deve. He doesn't owe you anything. Ele não te deve nada. He's God. Ele é Deus. But I prayed for 40 days. Mas eu orei por 40 dias. If he doesn't have your heart, Se ele não tem o teu it coração, don't mean anything. isso não significa nada. I worshiped for 6 hours. Eu te adorei por 6 horas. If he doesn't have your heart, Se ele não tem teu coração, it means nothing. isso não significa nada. The Bible says A palavra diz: you can give your life as a martyr, você pode dar a sua vida como mártir, and if you don't have love, mas se você não tiver amor, it's a noise. é só barulho. So this woman, Então essa mulher, she goes to the prophet. ela chega pro profeta: My husband served you. o meu marido te serviu, Now they're taking my sons into slavery. e agora eles estão tomando os meus filhos como escravos. What are you going to do? O que você vai fazer? What are you going to do? O que você vai fazer? You know what the prophet said? Sabe o que o profeta disse? Tell me, Diga-me, what's in your house? o que tem na sua casa?
Meu What do you mean? O que você quer dizer? He said, don't ask me Ele disse, não me pergunte what I'm going to do. o que eu vou fazer. What's in your house? Me diga o que tem na sua casa. She said, E ela disse, I have a little bit of oil. eu tenho um pouco de óleo. The prophet said, O profeta disse, well, let me tell you what to do. então vou te dizer o que você vai fazer. Go borrow as many jars as you can. Vá e pegue emprestado o máximo de jarros que você conseguir. What does that mean? O que isso significa? Make space Crie espaço for more oil para mais óleo in your house. na sua casa. You want to save a generation? Você quer salvar uma geração? Create a capacity Crie capacidade for more intimacy para mais intimidade with Jesus. com Jesus. He said, go borrow jars. E ele fala, vai lá e pega emprestados os jarros. And then he said this, E depois ele diz, you and your sons, você e seus filhos, you and your sons, você e seus filhos, go in your house vão à sua casa and shut the door behind e you. feche a porta atrás de você. Intimacy happens in secret. A intimidade, ela acontece no secreto. And pour out E derramem the oil you have. o óleo que vocês têm. And as you pour out, E enquanto você derrama, it will increase. ele irá crescer. Pastor, Pastor, that oil esse óleo bought her sons comprou seus filhos out of slavery. da escravidão. And she lived E ela viveu off the prosperity da prosperidade of that oil daquele óleo the rest of her life. pelo resto da vida dela. What's the secret? Mas o segredo, What's the key? qual que é a chave? What's the system? Qual é o sistema? Intimate friendship Intimidade e amizade with Jesus. com Jesus. Muitos beijos. Muitos beijos. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Meu Deus! Jason, Gina, tá com o microfone aí? Vai lá. Eu preciso só falar algo antes da gente encerrar. I just want to tell you something before we end the service. Muito obrigado por vocês terem obedecido a Deus, Thank you to you both for accepting por serem tão apaixonados por Jesus to obeying the word of Lord and being so in love with e Him voltarem ao Brasil, and come back to Brazil. porque nós precisávamos disso hoje, não é? Because we needed to hear this today. Quando eu falo nós, eu não falo só a nossa igreja, porque nós temos algumas outras igrejas aqui conosco. When I say us, I don't mean only our church,
because Eu we have falo some friends Joinville, church here. I say Santa Joinville, Catarina, Santa o Catarina, Brasil. the Brazil. Nós somos gratos a Deus We are so pelo sim de thankful to the vocês. Lord because of your E que essa yes. paixão que vocês exalam alcance essa nação. And may that that love that you guys have reach this whole nation. Nós precisamos disso. We need this. Nós precisamos dessa paixão. We need this love. É urgente essa paixão. This passion is it's É urgente, é so necessária. needed. It's so necessary. E eu creio que o Senhor sabia disso. And I know that the Lord knew that. E é por isso que Ele colocou essa loucura dentro de vocês. That's why He set this kind of Para craziness vocês inside saírem of de you lá, to mesmo em just tempo de leave that place, recuperação, even that you mesmo guys quando are tudo dizia para recovering, vocês parar, even when everything was telling you guys to stop. vocês são resposta You para a nação guys are brasileira. answer to the E Brazilian nós vamos nation, honrar a Deus. and we are going to honor E vamos God, honrar também a vida de and we are vocês, going to honor your cumprindo life, aquilo que o Senhor tem trazido para fulfilling nós, what the Lord is bringing to us através da vida de vocês. through Muito obrigado. your life. Muito Thank you so obrigado. much. Thank you. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia! Meu Deus, gente, eu morri, mas passo bem. Tá tudo certo. Pastor Samuel, muito obrigada. Júlia, muito obrigada. Vocês foram espetaculares, vocês foram incríveis. Eu tenho certeza que Deus nos deu um presente também conhecer vocês. Toda a liderança de vocês também, muito obrigado pela vida de vocês aqui. Que Deus abençoe também. Manda um abraço para o pastor Casas. Deus abençoe todas as igrejas que estão aqui. Sabemos que tem muitos, ainda nós nem conseguimos cumprimentar a todos, mas que Deus abençoe todos vocês. Eu sei que a nação brasileira é uma nação abençoada. E a igreja tem se levantado para isso. E que esse lugar, dessa cidade que talvez muitos nunca ouviram falar, mas se levante uma igreja apaixonada por Jesus, para levantar a nação brasileira e viver aquilo que Deus tem, porque o Senhor é apaixonado pelo Brasil, amém? Glória a Deus, Deus abençoe vocês, gente. Muito obrigado pela tua presença, fique à vontade, toma um café, Deus abençoe você.